Oi pessoal, eu sou a Marina, eu faço mestrado em Sociologia Jurídica na URGS e hoje eu quero comentar com vocês um livrinho muito legal que eu li essa semana. Então, um tempo atrás eu assisti umas palestras de filosofia sobre linguagem no YouTube e eles recomendaram esse livrinho aqui, tá de ponta cabeça, que se chama A Norma Oculta, do Marcus Wagner, e eu fiquei muito curiosa. Ele não tinha em e-book, infelizmente, então eu comprei mesmo a versão física e comecei a ler essa semana e já fiquei super empolgada para compartilhar com mais gente essa leitura. Então, o Marcus, nesse livro, ele vai fazer várias reflexões sobre o que é a norma culta, sobre por que norma, por que culta, enfim, e vai nos trazer reflexões assim que são de explodir a cabeça, assim, para mim, pelo menos. De que a gente costuma ver a linguagem como algo abstrato, mas cabe em um livro, que cabe numa gramática, que cabe num dicionário. Ele explica toda a origem desse pensamento, que é super antiga, então que faz todo sentido que a gente pense assim culturalmente, mas que não faz nenhum sentido em relação à prática. O Marx vai falar que a linguagem, na verdade, deve ser interpretada a partir das pessoas que falam a linguagem. Ela é algo concreto, ela é algo produzido pelas pessoas. Não é uma simples ferramenta, mas uma ferramenta e o produto dela ao mesmo tempo, que é algo bem mais complexo. E por isso ele fala que não existe, por exemplo, preconceito linguístico. Existe preconceito com quem fala aquela linguagem. Para mim isso me explodiu a cabeça, porque ele vai explicar e demonstrar que, na verdade, a gente tem preconceito com os erros de classes menos abastadas, da classe pobre, enfim, e não tem preconceito com os erros da elite, não tem preconceito com os erros mais cometidos pelos falantes cultos, digamos assim. Enquanto a gente vai comentar na sociedade em geral sobre erros cometidos por pessoas menos abastadas, como erro crasso, vai falar de uma forma muito mais radical em relação a esses erros. Em relação aos dos falantes cultos, a gente vai dizer, tudo bem, porque na verdade ele pelo menos conhece a língua, ele sabe que está cometendo esse erro. Ou nem chama de erro, a gente chama de pequeno equívoco ou confusão. Isso quando a gente detecta esse tipo de erro, porque muitos erros ou desvios da norma culta, na verdade, formaram a nossa linguagem. Vários desvios foram formando aos poucos o que a gente fala hoje. Então é muito estranho e muito preconceituoso a gente falar em erro da linguagem. Então assim a gente acaba só apontando o dedo para as pessoas de classe baixa, de menos estudo, como se só elas cometessem erros. Mas o Marcus vai falar sobre vários erros que mesmo os falantes cultos, digamos, da língua cometem e que são super perdoados e perdoáveis, digamos assim, em sociedade. Ele comenta inclusive sobre esse preconceito que existiu quando Lula foi eleito, né, em relação à linguagem que ele falava, representando ali a linguagem falada pelo proletário, pelos trabalhadores, e que anos depois ainda perdura esse preconceito, não só em relação ao Lula, mas em relação a esse tipo de linguagem, e ele mostra, por exemplo, a própria jornalista que faz essa crítica, cometendo alguns erros durante a própria crítica dela. É bem interessante, bem legal de dar uma olhada. Então ele comenta, por exemplo, que essa jornalista comete um erro de regência, quando ela fala havia receio com a possibilidade etc, etc, né? Que seria havia receio quanto à possibilidade. Outro erro que ela comete, que a gente acaba perdendo hoje em dia um pouco a sensação de que ele é um erro, assim, e incorporando na língua, é o erro de concordância verbal, que ela fala receio de vir a público gravações, né? Se são gravações, então de virem a público gravações seria a gramática correta, digamos assim. Enfim, ele comenta que a gramática acaba partindo sempre da ideia de literatura clássica, que é daí que vem a ideia de perfeição de uma linguagem, e discute também as noções de norma e as noções de culta, se norma é o normal ou se norma é o normativo. Enfim, é muito interessante, acho que super vale a pena ler. Eu queria fazer só essa reflexão rápida aqui com vocês, porque realmente achei bem interessante. Queria deixar gravado também esse momento
de descoberta. Então, fica aí a dica do livro. Um abraço e tchau, tchau!